Fala galera, como estão vocês? E é isso aí, como é que estão indo os dias por aí? Graças a Deus aqui tá tudo bem. Seguinte, pra galera que tá seguindo aí a nossa maratona de review de tutoriais de programas, né? Nós já fizemos os 3 vídeos do Esforçando, também do Sample Tank. E o próximo vídeo também já está chegando. Esse vídeo aqui é totalmente aleatório, mas não faz parte dessa sequência, dessa sequência de vídeos do Esforçando. Mas a gente não poderia deixar de jeito nenhum de deixar essas dicas aqui para vocês. No último vídeo, esse aqui a gente explanou um pouco sobre algumas funções. Aliás, todas as funções necessárias para você poder operar o programa. Aliás, nos 3 vídeos, né? Mas ficou uma coisinha que depois que eu fiz os reviews dos vídeos, eu vi que também é muito essencial para o aprendizado, para você que toca ao vivo, para você que faz gravação e também para você que quer se distrair. Entendeu? Então, sem muita enrolação, a gente vai estar falando sim sobre o Esforçando, ou mania de falar Esforçando. É isso aí. Beleza? Vamos lá? Pra quem não conhece Esforçando pela madrugada, esse aqui é o programa. Ele é o cara. Saca só o timbre. Aquarela do Brasil. Top, né? É isso aí, galera. É o seguinte, no último vídeo a gente explanou, né, sobre as partes fundamentais do programa, né, como você pode trabalhar com ele de forma profissional. Aqui tem tudo, né, sobre os efeitos, sobre como você conseguir mais timbres, enfim. Para você que não assistiu os vídeos, acesse, e se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários aí que a gente vai ter o maior prazer de estar respondendo vocês, beleza? Seguinte, mas ficou 2 ferramentas que a gente queria estar trazendo para vocês. Aliás, 2 funções que o Esforçando tem, que a gente explanou por alto nos últimos vídeos, mas a gente não aprofundou muito sobre elas. E depois que eu vi os vídeos, eu vi que realmente essas 2 ferramentas, elas fazem muito sentido de vocês conhecerem elas, e porque elas vão ajudar vocês em muitas coisas. Primeiro, para quem toca ao vivo, para quem faz gravação também. Em segundo lugar, essas 2 ferramentas vão ajudar demais, porque imagine, você precisa executar uma peça e essa peça é meio complicada, você não consegue tá executando essa peça, mas você precisa estar executando. Exemplo, você vai tocar num casamento, por exemplo, a noiva quer que você toca, sei lá, uma peça de Bach, de Beethoven, e você nunca tocou esse tipo de música, não tem tempo para tirar, e você não pode ficar sem fazer esse evento, né? Ela não vai esperar você terminar de aprender tocar essa música para tocar no evento dela. Ou você faz, ou ela arruma outra, certo? Então esse programa, ele tem exatamente essa capacidade
E em outra situação é o fato de você poder, às vezes você tem uma ideia e essa ideia foi muito bem executada, você conseguiu fazer uma levada muito legal, seja no piano, seja em qualquer outro instrumento, aqui no esforçando pela madrugada, não aprende mais nunca não. E você precisa guardar isso para você, sei lá, continuar a produção depois. Exemplo, eu fiz uma passagem aqui e gostei, vou salvar ela. Mas como? Você tem que abrir todo um programa, abrir pista, escolher plugin e aqui, né, todo aquele parâmetro todinho que a gente tem que fazer, toda aquela sequência que a gente tem que fazer para você fazer a gravação. O Esforçando tem essa função que já te ajuda demais. Em outra situação também você pode estar usando essas funções. Exemplo, você fez uma música, você executou aqui e conseguiu criar uma música, e ela ficou muito legal e ela está ali na sua cabeça. Se você não gravar ela agora, você pode esquecer, entendeu? O que você faz? Você registra ela com Esforçando. Nossa, não sai mais, não, esquece. Eu acho que nunca vou conseguir decorar o nome desse programa não. Entendeu? Então são 3 situações que esse programa vai ajudar você demais. E muita gente não conhece essas funções, entendeu? E para quem conhece, para você que vai a partir de agora vai conhecer, vai te ajudar muito. Seja para você compor, seja para você gravar, seja para você tocar ao vivo, entendeu? Exemplo, você tem um timbre lindo como esse. Nos vídeos anteriores a gente ensina como vocês conseguem esses timbres de graça, sem pagar nada. Para você que não assistiu os vídeos ainda, compensa vocês assistir os vídeos anteriores. Continuando, a gente parou pelo raciocínio. Você tem esse timbre e precisa executar uma peça, exemplo, uma peça de piano, por exemplo, e seria muito interessante você tocar essa peça aqui, né, para o cantor poder cantar ou para você cantar e ao som de piano, por exemplo. Mas você não tem tempo para tirar essa música, ou às vezes não tem capacidade técnica para você tá tirando essa música. Então o que você faz? Você pode fazer da seguinte forma: você pode vir aqui no Google, entendeu? E escrever a música que você quer. Exemplo, qualquer música, um exemplo, uma música clássica, por exemplo. Vamos procurar aqui Vivaldi, As 4 Estações. Só que um detalhe: você tem que procurar essa versão em versão MIDI. Você pode escrever dessa forma, MIDI ou MIDI com I, e fazer uma busca, entendeu? Você vai achar vários sites que disponibiliza músicas MIDI de graça, entendeu? Você entra no site que você achou, entendeu, a música, e pode estar baixando essas versões. No caso aqui, tá vendo? Tem toda a música aqui, todos os andamentos, né, dessa música. Nós queremos uma versão dela em MIDI, entendeu? Então você vai procurar até encontrar essa música ou a música que você está procurando, entendeu? Às vezes você não consegue encontrar num lugar, mas em outro lugar você consegue.
É só ter um tempinho para buscar essa música que você vai encontrar, beleza? Você entra no site e vai procurando até encontrar essa música, beleza? Então, você procura a música. E só um detalhe. Quando você vai procurar músicas, no caso a música clássica, você tem que procurar o nome do músico, o nome certo. No caso, Vivaldi, o nome dele é Antônio Vivaldi. E se o nome for em inglês, você tem que procurar em inglês, entendeu? Exemplo aqui, Antônio Vivaldi. Você clica e, exemplo, se for caçar as 4 estações, você não vai conseguir achar dessa forma. Por quê? Porque o nome dessa música é as 4 estações, mas no caso dessa peça, o nome dela é em inglês. Então o nome dela é esse aqui, ó, The Fourth Season, tá vendo? Sequenciado por George Polen, né? Então você tem que se atentar a isso. Às vezes você está procurando uma música clássica, você conhece ela por um nome em português, e quando você vai tentar achar ela em inglês, você não vai conseguir achar ela na internet, porque normalmente músicos clássicos, eles deixam o nome, mesmo que seja aqui no Brasil ou em outros países, eles conservam o nome original. Raras vezes você consegue achar o nome já traduzido. Pode encontrar? Pode, mas geralmente, se você não ter dor de cabeça, procura o nome da forma original, entendeu? Então aqui não tem erro, você vai clicar, achou o arquivo MIDI que você quer, você vai clicar e clicar em salvar. É um arquivo pequeno, clicou, baixou, beleza? Quando você baixar, se ele vier compactado, o arquivo vier compactado, você vai descompactar ele, entendeu? É muito fácil descompactar um arquivo. Você pode colocar o mouse sobre o mesmo, do lado direito, né? Aqui está o arquivo, tá vendo? Ó, Vivaldi 2631. Para descompactar é muito fácil. Você pode clicar com o botão direito em cima. No caso, se você tiver um WinRAR, né? Se você não tiver um WinRAR, você pode estar baixando na internet uma versão de acordo com o seu computador. Se você não souber fazer isso, deixa nos comentários que a gente ensina, beleza? Ok. Então, para descompactar é muito fácil. Coloca o mouse em cima, acha a função do WinRAR e escolhe uma dessas funções. Eu gosto de usar essa daqui, ó, extrair para. Por quê? Porque ele cria uma pasta com o mesmo nome do arquivo. Porque às vezes o arquivo que está aqui dentro, ele está solto, ele não está dentro de uma pasta. Então esse arquivo ele iria ficar solto todinho aqui na minha área de trabalho ou onde você colocar. Agora quando você faz assim, extrai para, ele cria uma pasta com o nome, tá vendo? O mesmo nome, e os arquivos vão aparecer lá dentro. Olha eles aqui, tá vendo? Todos aqui bonitinho, tá vendo? Todos os arquivos .mid. Então o que que acontece? Se eu tivesse pegado esse arquivo e tivesse simplesmente descompactado ele na área de trabalho, esses arquivos estariam espalhados por todo lado aqui. Então dessa forma ele cria uma pasta com o mesmo nome do arquivo, no caso do WinRAR, né? Só clicar, extrair para, no caso aqui, né? Clica em cima, WinRAR, extrair para, ele descompacta o arquivo desse formato, beleza? Então uma forma de você saber se o arquivo está funcionando é você abrir a pasta que está o arquivo, nos casos arquivos MIDI, e executar ele. Como você executa arquivo MIDI no Windows? A maneira mais fácil é você abrir com o próprio programa do Windows. Você clica com o botão direito,
abrir com, e você pode estar escolhendo todos os programas que você tem que toca música. O ideal é o Windows Media Player. Às vezes qualquer um desses outros programas aqui roda, mas vai por mim. Escolhe o Windows Media Player, que ele usa o próprio player do sistema do Windows para executar. Então você tem noção se essa música aqui que você está tentando abrir é a que você está procurando, e se ela está completa ou se ela não está. Beleza? Então o que você faz? Clica aqui, WinRAR, ao contrário, você clica aqui, abrir com, escolhe o Windows Media Player. Clicou e vai abrir aqui, ó. Legal, né? Fica abaixo, depois sobe, porque na orquestra cada instrumento tem seu lugar, né? Legal, né? Aí você pode fazer com os outros arquivos aqui também, para você ver o que eles são. Tá vendo? É a mesma parte da música, só que aliás, é a mesma peça, só que parte diferente da música, né? E assim você vai fazendo, você vai procurando a peça que você quer ouvir. Até você encontrar a parte que você quer tocar. E lembrando que no casamento não tem como você tocar uma peça igual essas 4 estações inteiras. Geralmente a pessoa toca aquela parte mais famosa, né? Aquela introdução que a gente mostrou ali. Agora, se você vai tocar em algum lugar ou vai gravar, então é interessante você ter todos esses arquivos aqui. Muito bonito, né? No caso aqui, igual vocês estão vendo aqui, esses arquivos estão todos separados, ou seja, essa peça está toda separada em partes, né? Ela está toda separadinha em partes. Mas tem como você unir esses arquivos novamente, entendeu? Você pode estar usando um editor de música, né? E pode estar criando, colocando essas músicas em pistas e estar executando e fazer esses arquivos MIDI se tornar apenas um, para que você possa estar tocando a peça por inteiro, entendeu? Caso você precisa tocar essa peça inteira, você não quer ou não pode ficar abrindo esses arquivos aqui igual eu estou fazendo aqui agora, né, parte por parte. O ideal seria só um arquivo só, né? Então ficaria bem mais fácil isso aqui, todos esses arquivos que fosse um só, mas tem como você usar um editor. Se você não sabe fazer, pode deixar aqui nos comentários que a gente ensina como fazer isso futuramente, beleza? Deixa nos comentários aí. Então o que a gente vai fazer? Vamos supor que você quer executar essa primeira parte aqui, que é a parte mais famosa do Vivaldi, mas você não sabe tocar isso, entendeu? E você não pode levar esse arquivo, você não pode estar executando isso só tocando aqui. A pessoa te pagou para você tocar, né?
Então o que você vai fazer? Você vai fingir que vai tocar? Sim. Você pode estar fingindo que você está tocando essa música. Você pode abaixar o volume e executar através do Swarzano. Entendeu? Como que você faz isso? Ou você pode usar essa função que a gente vai mostrar aqui para você, usar ela como aula e tocar junto. A maneira de você fazer isso é da seguinte forma. Preste atenção. É da seguinte forma. Você vai clicar aqui. Ele vai abrir essa tela e você vai procurar o arquivo onde ele está. No caso, nós colocamos na área de trabalho, certo? Na pasta 2831 Vivaldi. Você vai clicar, tá vendo? Ele já reconhece os arquivos, tá vendo? Porque ele lê os arquivos MIDI. Tá vendo aqui? A parte que a gente quer é essa daqui. Você clica aqui, pronto. Ele já carregou na memória. Tá vendo que como mudou aqui? Ele já até aparece o nome do arquivo aqui na frente, tá vendo? Vem aqui. O que ele vai fazer? Ele vai estar usando o timbre, esse timbre. Ou o timbre que você escolher para tocar essa música. É simplesmente você dar play aqui. Olha a mágica. Alto pra caramba aqui e o efeito tava disparou lá em cima, entendeu? Olha que bonito. Top, né? Muito legal, né? Por que isso é interessante? Porque além do próprio Swarzano tocar para você a peça, você pode estar usando ele para poder estar tocando junto. Por exemplo, às vezes você nunca tocou essa música, você pode estar colocando ele para tocar e tocar junto. Tá vendo? Se você pôr aqui dar play, olha lá. Tá vendo? Ela aceita você tocar junto. Tá vendo? Você pode estar usando ele não só para tocar para você, como pode estar usando ele também como um professor, né? Ele pode estar tocando e você seguir junto. Aqui embaixo, tá vendo? Você consegue voltar a música pro início, ou você pode estar setando ela aqui em algum ponto, tá vendo? Onde você quiser começar ou parar, tá vendo? Você pode estar simplesmente arrastando de um lado para outro, encontrar o ponto que você quer. E assim você consegue controlar a música. No caso, a música que você colocou aqui, né? Então, essa é a maneira mais fácil de você estar executando uma peça complicada num evento e usando esse Swarzano. Entendeu? Sem você ter que fazer muito esforço. Futuramente, depois que você aprender a tocar a peça, você toca ela ao vivo. Você não vai perder um evento por causa de uma música, né? Às vezes o repertório tem, sei lá, 20 músicas e uma delas você não consegue tocar porque às vezes é um clássico. Então, né? Você não vai perder um evento para isso. Então, simplesmente você usa um programa como esse e
pronto. E no caso você toma cuidado, né? Enquanto tá executando, não aparecer muito que você não tá tocando isso. Senão vai ficar as pessoas podem descobrir que você tá simplesmente dando play na música. Mas é uma ferramenta muito útil. Se você quiser abrir outra música, é só clicar aqui, tá vendo? Caçar a música que você quer, a parte que você quer, clicar em abrir, ele já abre aqui, tá vendo? Só dar play. Geralmente ele abre o efeito, tá vendo? Sempre no máximo, ou bastante alto. Só você brincar e abaixar e pronto. Você abaixa o efeito aqui, entendeu? Ou pode aqui nos efeitos também, desligar, que aqui você consegue tá colocando num efeito mais tranquilo. No caso aqui estou usando o efeito de igreja, né, que dá essa profundidade legal, como a gente já havia informado em outros vídeos. Mas essa função aqui, ela é muito top, entendeu? Ela é muito legal. E vamos voltar aqui para a primeira parte. Agora vamos dar clique novamente. Beleza. Agora vamos supor que você quer essa música aqui para uma produção sua. Você quer colocar em alguma coisa, no comercial, num evento, e você precisa dessa música em MP3 para tocar em algum lugar, né? Como que você faria isso? Você teria que abrir, sei lá, o Cubase, ou o Reaper, o Audacity, o Cakewalk, ou até o próprio Luna, para poder abrir a pista, carregar o arquivo, executar lá dentro, depois que gravar na pista, pegar de novo esses arquivos, processar e depois você salvar como Wave ou MP3. Esse seria o processo, né? Levaria bastante tempo. Com o Esforçando, você faz isso da maneira mais fácil possível. E assim nós vamos para iniciar a segunda parte, que é a fusão dessa ferramenta, que no caso ela dá o play, né, no arquivo MIDI que você quiser, com a próxima ferramenta, que é exatamente essa aqui, ó, que está aqui do lado. Isso aqui, para muita gente que já percebeu, isso aqui é um gravador que já fica nele. Só que muita gente não tem a mínima ideia como ele funciona. Não é só clicar aqui em gravar que ele sai gravando. Tá vendo? Você aperta, não dá nada. Por quê? Porque ele grava da forma diferente, de uma forma diferente. Como que você faria? Você vem cá, escolhe a música que você quer. No caso, igual nós escolhemos aqui o Vivaldi, né? Você ouve a música bonitinho, coloca no ponto que você quer. Caramba, esse arquivo está com um problema. Ele está sempre começando com o efeito no máximo. E já coloca o volume também lá no máximo. Tá doido? Exemplo, você quer essa parte aqui, você quer gravar isso. O que você faz? Como que é o procedimento? O procedimento é da seguinte forma: você vai clicar aqui, tá vendo onde está escrito Empty? Você vai clicar aqui, vai abrir essa tela. Aqui nessa tela você vai estar dizendo para o Esforçando, nessa caixa, né, onde você quer salvar esse arquivo, beleza? Você pode salvar onde você quiser, entendeu? O arquivo que você quer salvar. Só que nós vamos salvar dentro daquela pasta lá, Vivaldi lá,
2631. Vou colocar aqui e aqui, tá vendo? O arquivo vai ser salvo em formato Wave. Você clica aqui e coloca um nome para o arquivo. No caso, vou colocar aqui em caixa alta Vivaldi teste. Aí você fez isso, você clica aqui, ó, salvar. Quando você clica em salvar, ele não salvou aquele evento, entendeu? Ele está te dando, ele está armando uma pista interna para você executar essa gravação. Olha o nome aqui, ó, Vivaldi teste. Como que você faz isso? Simples. Você vai clicar aqui em gravar e logo em seguida dá o play. Vamos lá? Você já gravou, tá? Do jeitinho que parece, tá? Já gravou a parte que você quer. Você clicar aqui, ó. Você clicou aqui, a gravação para, tá vendo? Ele volta pra cá, ó, empty, vazio. Se você vir cá e clicar na pasta que você escolheu, no caso que nós gravamos nessa pasta, né, Vivaldi, o arquivo aqui. Para você ver se o arquivo foi bem gravado, se executou direitinho, você pode estar dando 2 cliques nele e esperar seu gravador, seu player tocar. Dá só uma olhada. Olha aqui. Vivaldi teste. Top, né? Muito legal, né? E daqui, ó, tá em Wave, você pode levar para os seus projetos no Audacity, no Cakewalk, no Cubase, no Reaper, no Luna, qualquer outro programa que você quiser editar e continuar a edição por lá, entendeu? Então é muito prático essa função. Ou seja, você nunca tocou Vivaldi, você tem uma gravação do Vivaldi somente sua aqui, entendeu? Então é muito bom, cara. Então é uma função que eu não podia ter deixado passar, seria essa daqui, porque ela quebra um galho demais, cara, para você tocar ao vivo, para você fazer uma gravação. Agora, outra situação é você estar compondo e precisa registrar esse momento, entendeu? Vamos supor que você fez uma, sei lá, uma passagem legal e ela ficou muito incrível, né? Essa passagem ficou perfeita, ou você fez a música, ela ficou muito legal. Vamos fazer um mandamentozinho aqui, por exemplo. Exemplo, você, caramba, cara, eu gostei disso demais, eu preciso registrar isso, senão eu vou esquecer. Como é que eu faço? Me esforçando.
Você vai seguir um método bem semelhante. Você vai clicar aqui, tá vendo? Você vai mostrar para ele a pasta que você quer salvar. Nós vamos salvar também dentro da pasta Vivaldi 2131, 2631, ou você pode escolher qualquer outra pasta do Windows. Ele aceita. Mas nesse caso, nós vamos estar salvando na pasta 2631. Aqui você vai dizer o nome da composição que você está fazendo. Exemplo: base piano 01. Essa é uma referência que eu estou usando para mim não esquecer depois. Você colocou aqui, você clica em salvar. Ele já deixa o nome aqui bonitinho, tá vendo? E agora é simples. Você vai clicar aqui em gravar e simplesmente vai tocar. Vamos lá? Vamos ver como é que fica. Beleza, você terminou a gravação. Aliás, terminou a execução. Você viu que ficou legal? Clica aqui, ó. Pronto. Caiu a empty aqui, tá vendo? Significa que a gravação acabou. Você vem cá na pasta que você salvou. Tá aqui a música Vivaldi que nós fizemos. E olha aqui. Base piano 01. Vamos ver como é que ficou? Aí galera, é isso aí. É top ou não é? Cara, esse programa é maravilhoso, velho. Muito, muito incrível. O que ele entrega é uma coisa extraordinária. Eu nunca vi um programa tão completo e tão cheio de recursos como esse. Essa interface simples, mas cheia de recursos. Desse jeito eu nunca vi. Valeu demais, galera. Eu não podia ter deixado passar de forma nenhuma esse programa, esses recursos, né? Porque, como vocês viram, são recursos essenciais hoje em dia para quem trabalha com música, seja gravando, seja tocando ao vivo. E muito obrigado vocês que ficaram por aqui até agora. Deus abençoe todo mundo. E se puder, se inscreve,
Deixe um comentário aí, galera. O comentário ajuda demais. Nem que se não quiser escrever nada, coloca uma letra A lá embaixo, um ponto de exclamação, qualquer coisa. Entendeu? Já ajuda demais o canal. Vocês são incríveis. Deus abençoe todo mundo. E tchau!